Bom, então agora seguindo para a segunda aba, né? Vamos para a tela de levantamento. Aqui na tela de levantamento é onde a gente consegue fazer já a medição dos pontos, fazer o nosso plano altimétrico com o equipamento. Então, para isso, o equipamento necessita que você oriente ele para a gente começar depois fazer as medição dos pontos. Então, na primeira linha aqui, a gente tem a opção de configurar a estação. Então, a gente clica aqui nela. E agora ele pergunta, a posição da estação é conhecida? Então a gente tem a opção sim e não. No sim, a gente sabe qual é a coordenada que a estação está em cima no momento. E quando a gente seleciona não, é porque a gente vai fazer algum tipo de recessão. A gente vai medir alguns pontos para que a estação se calcule sozinha sua coordenada. Na maioria dos casos, a gente seleciona sim. Por quê? Porque por mais que é o primeiro ponto do levantamento e a gente não tenha a coordenada dela agora, do nosso piquete, a gente vai chutar a nossa coordenada inicial, que normalmente é o 150.000, 250.000 e 100, né? Para este, norte e Z, né? Então nesse caso a gente coloca sim, porque a gente está começando agora em cima de um ponto que a gente vai falar qual é a coordenada para ele. Ou também se você fosse fazer uma alocação, por exemplo, ou um levantamento por coordenadas, que você já sabe qual é a coordenada desse ponto que você está em cima, né? Então você também seleciona a opção sim. E a gente clica aqui em próximo. Bom, então quais são os meios de orientação quando a gente tem o nosso ponto da estação conhecido, né? Então a gente tem a ré por outro ponto conhecido. Então nesse caso é uma orientação por coordenada, né? Temos um ponto da estação e um ponto da ré conhecido. Na segunda opção, nós temos a ré por azimuth. Então, basta o nosso ponto da estação, que a gente saiba, né? Que, por exemplo, a gente vai criar o 150.000, 250.000. E a nossa ré, a gente vai zerar o ângulo dela em algum lugar, ou em algum ponto. Né? Então, a gente não tem a necessidade de saber a coordenada da ré. Simplesmente a gente vai zerar o ângulo lá no ponto de ré. Depois a gente tem a opção orientação por múltiplos pontos, né? Então você tem como medir, como se fosse uma orientação por coordenada, só que com mais pontos, né? Mais pontos conhecidos. E ré para ponto conhecido e vante, né? Então a posição da estação é conhecida e a ré é um ponto conhecido com visada vante também conhecida, né? São esses 4 modos que a gente tem. Então vamos pelo mais básico, né? Mais conhecido, que é o ré por azimuth. Então começou um trabalho hoje novo, a gente simplesmente bate um ponto na estação e entra por aqui para poder zerar num ângulo a ré, né? Então a gente avança. Então aqui ele pergunta a parte da estação. Então a gente vem aqui, seleciona aqui, a gente pode buscar, caso fosse uma orientação aqui por coordenada, e buscar na nossa lista de pontos, né? A gente tem aqui como acessar os pontos de poligonal, no próprio desenho, apertando o card, dentre a lista dos pontos topográficos, dentre a lista dos pontos de referência, ou adicionar um ponto, né? E aí a gente cria lá na memória esse ponto primeiramente. Então vou cancelar aqui e vou clicar no laranjinha aqui para vocês verem. Vou apagar esse nome e vou chamar o ponto aqui da minha estação de E1. Vamos tentar fazer o mais simples para facilitar o entendimento. Então estou em cima do ponto E1. Agora a gente mede o equipamento, né? Coloca aqui a altura que a gente pega ali do limbo, né? Horizontal. 1,652. Vou chutar um exemplo aqui. Opa, peraí. 1,652. Confirmo. O código eu vou colocar aqui E de estação. O fator de escala a gente deixa assim. Aí a gente vai colocar agora a posição, né? A coordenada de partida que a gente vai sair. Então a gente recomenda colocar um valor mais alto para não trabalhar com números negativos, né? Então eu vou colocar aqui
Deixa eu pôr, faltou um 0 aqui. Peraí que o teclado está cobrindo aqui a tela, né? Então 150 mil. Vamos lá agora, 250 mil. E a cota 100. Então essa é a coordenada minha de saída do ponto que eu estou com o equipamento estacionado agora. E agora a gente avança. Bom, agora ele pergunta a ré, né? Então a gente vai visar a estação no ponto de ré. Ou dependendo, se você vai zerar para o norte, você visa algum ponto, né? Aqui o meu azimuth está 0, né? E a gente vai, se deixar marcado aqui o botãozinho de armazenar a ré, ele também salva essa medição. Então vou avançar para ele entrar agora na tela de levantamento da ré. Então qual vai ser o meu ponto da ré? Vou chamar lá de E0. Ok. Código, vou colocar um R de ré. Certo? Aqui no canto aqui a gente tem a opção de prisma, sem prisma, né? No canto esquerdo, né? Então no meu caso aqui é o modo sem prisma, que eu vou utilizar aqui para demonstrar. A altura do ponto, né? Se você fosse medir no prisma, você colocaria aqui embaixo, né? Nesse botãozinho laranja. Como está sem prisma, eu vou deixar zerado mesmo. No lado direito, a gente tem as opções de medição direta ou leitura conjugada, né? Que a gente pode virar a estação e medir nas duas faces. Temos também aqui a informação do equipamento, né? Estação e a altura dele, que a gente definiu. Tem configurações também que você pode acessar por aqui, por esse botão. Nada mais é do que o tipo da medição, né? Se você quer medir no modo padrão, no modo rápido, no modo rastreio, que a estação não para de medir. Coeficientes, que você também pode informar aqui para a estação, se você tiver, né? Através de temperatura, pressão, umidade, o ppm, né? Você pode estar colocando aqui. Tem a bolha que você pode entrar para conferir e controle remoto se fosse com esse equipamento robótico, né? Então vamos voltar aqui. Então temos aqui a tela do levantamento. Tem o botãozinho ferramenta aqui embaixo também. Deixa eu mostrar aqui que você pode entrar dentro da configuração de TPS, né? Então por esse botão você vai lá na configuração dos equipamentos TPS para configurar partes da própria estação, né? As precisões que você pode definir na questão de distância, né? O erro máximo aceitável na elevação, bolhas. No caso aqui é para equipamento robótico, então a gente não precisa ver. Vamos agora para a tela de levantamento. Também você pode configurar quantas medições você quer que seja feita, né? Você pode selecionar aqui, Master Point também, médias, medições automáticas, seria com equipamentos robóticos. Na questão da locação, nome de pontos, você pode estar configurando tudo aqui. Vamos voltar. Então, visado a minha ré, vou mandar medir. Vou apertar aqui. Equipamento fez a leitura. E já te dá um relatório aqui de como foi feito, né? Então, estação, altura do instrumento, o ângulo que foi feito na ré, zerado, né? E a gente aceita essa configuração. Beleza. Configuração completa. Ok. Beleza. Então, este foi o procedimento de orientação por ângulo.